Fala pessoal, é com muita alegria e muito prazer que nós estamos aqui no nosso primeiro podcast da empresa imobiliária que mais cresce no Brasil, a Você com seu AP House. Eu acredito que muitos de vocês já me conheçam pelo canal do YouTube, porque este podcast vai para o nosso YouTube. Para quem não sabe, toda sexta-feira nós teremos aí o nosso podcast e nós teremos entrevistados muito importantes hoje que participam da área imobiliária. Ou seja, a Você com seu AP, nós temos uma ilustre convidada aqui, vai poder falar um pouquinho sobre o que é a empresa, a missão da empresa, os pilares da empresa, mas nós vamos trazer aqui e tratar principalmente de assuntos referentes a projetos, tá, pessoal? Muitas pessoas têm nos perguntado lá no canal do YouTube, quais são as construtoras que a Você com seu AP trabalha, quais são os projetos que a gente trabalha, e eu sempre digo que não é o projeto, não é a construtora, mas é sim o profissional que te acompanha neste processo, que é um processo muito importante, que é a compra do seu imóvel. No caso da Você com seu AP, que é uma empresa especializada no Minha Casa Minha Vida, é a compra do primeiro imóvel. E geralmente, pessoal, quem compra o primeiro imóvel não sabe absolutamente nada, não tem informação e às vezes cai na mão de gente mal intencionada e aí acaba tendo problemas sérios. Então, a Você com seu AP, ela vem nessa pegada, né, nessa batida de levar a informação completa e verdadeira, de forma transparente aos nossos clientes. Então, o nosso podcast vai ser para trazer essas construtoras. Eu já quero abrir um parênteses aqui, você que é aí diretor de incorporadora, nós vamos abrir para que você venha falar do seu projeto, venha falar do seu produto, num dos canais que vai oferecer também muita transparência para os nossos clientes. E é claro, vamos abrir aqui para vender também imóveis, né, para os nossos clientes, porque vamos trazer oportunidades para você também. Então, realmente é algo muito, muito importante para o mercado imobiliário. Já até temos outros podcasts, mas nós queremos aqui trazer o quê? A nossa verdade, aquilo que temos feito e que tem gerado um resultado muito positivo, muito satisfatório, não só para Você com seu AP, mas também para os clientes que têm realizado o seu sonho com a equipe da Você com seu AP. Mas antes de nós iniciarmos aí, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que vão nos acompanhar, que vão aí dar essa força para nós. É mais num degrau que a Você com seu AP vem aí subir, né, ter esse podcast para falar de produtos e de construtora. Só que hoje nós estamos com uma convidada, pessoal, que ela é muito ilustre, uma convidada que não gosta muito de falar em público, tá? Mas eu convenci, eu falei, não, tem que ir, tem que falar. E eu tô um pouco nervoso hoje aqui, porque ela é minha chefe, né? Então a gente tem que descontrair um pouco, mas é a Giovana Platz que está conosco aqui hoje. Ela é a proprietária da Você com seu AP, ela é a CEO da Você com seu AP, diretora de projetos também, ela faz questão de cuidar da área de projetos e também faz questão de conversar, em alguns casos, pessoalmente com alguns clientes, muito humana, muito simpática, muito visionária, muito empreendedora, mas eu já tô falando muita coisa aqui, eu quero apresentar para vocês então, Giovana Platz, a CEO da Você com seu AP. Seja bem-vinda, Giovana! Oi, Wagner, oi, pessoal, é um prazer estar aqui, eu não tô muito acostumada com as câmeras e tudo mais como ele, mas hoje eu tô aqui para responder todas as perguntas e conseguir dar o maior número de informações que vocês precisam para poder sempre buscar a nossa empresa e buscar Você com seu AP como um inicial e um diferencial aí no mercado imobiliário. Que bom, Giovana, nós estamos extremamente felizes, porque para nós é assim uma grande alegria, até eu me sinto muito privilegiado, porque recebi um convite seu há um tempo atrás para entrar na área imobiliária. E eu jamais pensei que eu fosse entrar na área imobiliária. Então aqui, diante até das câmeras aqui, queria te agradecer por você ter acreditado no meu potencial e você ter me convidado para ser a cara da Você com seu AP hoje. E não só a cara, mas também um corretor de imóveis, e onde eu vi muitas oportunidades. Eu vi assim que o mercado ele é muito grande, ele é muito amplo, e para trabalhar num segmento legal, que é um segmento econômico, um segmento popular, né? Então eu queria começar, Giovana, que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, o que te motivou a entrar no mercado imobiliário, principalmente nessa área de segmento econômico. Nós sabemos que hoje o mercado tem aí médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão, e é o que realmente enche os olhos de muitas pessoas porque querem ganhar mais dinheiro. O que te motivou aí para o mercado popular, Giovana? Eu venho numa inicial, eu comecei vendendo terrenos, então eu não entrei diretamente na área de apartamentos, na área do Minha Casa Minha Vida inicialmente, mas eu entendi que o mercado ele tinha algo que era obscuro. O mercado imobiliário sempre teve o lado obscuro, que era o lado onde as pessoas não davam informação, não prestavam total informação aos clientes.
E eu entendi que isso era um problema geral, não era só na Minha Casa Minha Vida, ou só no alto padrão, ou só nos terrenos. Era um problema geral e com isso eu comecei a diagnosticar e falar, não, a gente tem que mudar isso. E eu sei que sozinha seria muito difícil. Então, pensando nisso, eu abri a imobiliária e aí eu falei, não, agora eu preciso de alguém para dar uma cara para ela. E como eu já vi uma vida inteira, para quem não sabe, o Wagner também é meu pai, eu vi uma vida inteira ele sendo um homem de negócios e eu acho que quando eu abri a imobiliária, eu falei, só pode ser ele que vai ser o rosto da empresa. Inclusive, ele estava passando por algumas dificuldades. Na época, eu trouxe ele. Falei, não, é você, tem que ser você. E aí foi quando ele começou a colocar... A gente abriu o canal no YouTube e ele começou a falar e começou a fomentar o canal. Com isso, a empresa também começou a gerar muita quantidade de contatos, muitos clientes interessados, porque o mercado ainda era um lado muito obscuro, ainda era um lado onde... Não tinha assim, informação sobre o que era Minha Casa Minha Vida, sobre o que era INCC, sobre o que era evolução de obras, eram muitas informações. E aí, com isso, ele começou a dar todas as diretrizes no canal, começou a falar muito sobre, e aí a gente começou a se destacar tanto nas construtoras, se destacar tanto com os clientes, porque eles começaram a olhar para a gente com outros olhos. Na verdade, eu vim com uma ideia de startup. Eu queria ser inicialmente uma startup diferente, eu não queria ser uma imobiliária comum. Para mim, ser comum e ir atrás do dinheiro não era só isso. Porque o dinheiro, ele é maravilhoso, ele ajuda, mas não é só isso. A gente não tem que pensar só nisso. E eu sempre pensei muito no outro. Então eu percebi que você falou aí durante um tempo que você veio de terreno, né? Você vendia terreno, é isso? Sim, eu vendia terreno no interior de São Paulo, numa empresa que ela é grande. E eu comecei a diagnosticar que muitas pessoas não tinham muitas informações. Era muito obscuro esse lado. Mas essas pessoas não tinham informação porque vocês não passavam informação ou porque a filosofia ou a prática da empresa era justamente essa? Porque a filosofia e a prática da empresa era essa. Não passar como a maioria, né, Giovana? Como na maioria das empresas. Só querem vender. Só querem vender, só pensam no dinheiro, só pensam em crescer às custas dos outros e não ajudando os outros. Ah, é verdade. E eu vim com esse viés. Hoje, os 3 principais pilares da minha empresa são segurança, transparência e informação. Pelo que eu percebo, Giovana, que na verdade você tem falado muito aí, você trouxe para o mercado um novo modelo de negócio, né? Porque o mercado imobiliário hoje, a gente sabe que é um mercado completamente poluído, né? Até na formação dos profissionais, né? Quando a gente faz lá o nosso curso no Cresce, a gente percebe que é nos passado assim o mínimo do mínimo do mínimo da informação na nossa formação, né? Não estou falando mal aqui da instituição, mas em termos de conhecimento é a vida, é a prática que vai nos dar. E eu percebo que hoje não mudou muito essa filosofia nas construtoras de às vezes trazer o cliente, querer fazer a venda e infelizmente não se importar com o que vai acontecer depois, né? Por ser algo tão enraizado de muito tempo, o mercado imobiliário é algo que é muito antigo dentro tanto de São Paulo quanto do Brasil. Então, existe esse negócio enraizado de você não dar todas as informações, de você ter medo de perder a venda. Entendi. E acho que isso foi o principal que quando eu entrei no mercado eu quis. Eu não queria pecar e não queria perder a venda. Eu preferia perder a venda por excesso de informação do que pela falta de... Porque eu sei que lá na frente, um cliente que não é saudável, um cliente que eu não dou 100% da informação, lá na frente ele não vai ser meu indicador. Entendi. E hoje, quando eu abri a empresa, eu entendi. Aquele cliente que vai ser meu indicador. Se eu não tratar ele bem, com 100% de transparência, 100% de informação, ele não tem por que me indicar outras pessoas. Hoje, a minha carteira de clientes e a minha rede de clientes, a maioria dela é por indicação, porque eu faço muito bem e trabalho com excelência. É como um sistema de fidelização, vamos dizer assim. Exatamente. Fidelizar o cliente, mesmo o cliente não comprando naquele momento, por todo o suporte que ele teve, ele acabar você fidelizando e ele acabar indicando outras pessoas, porque também não são todos os clientes que vêm, que têm até o perfil para compra, né? Exatamente. Eu queria entrar num assunto legal agora, Gi, vou te chamar de Gi, tá? Porque claro, não tem nenhum problema. Apesar de você ser minha chefinha querida, né? Eu vou te chamar de Gi mais íntimo, porque a gente tá aqui no bate-papo bem informal, eu acho que para os nossos clientes, amigos, inscritos e seguidores, é muito importante eles saberem exatamente qual o trabalho que a Você com Seu AP faz hoje, né? Sim. E trazendo um pouquinho da Você com Seu AP. Qual é o modelo de negócio que a gente pode dizer assim que é um diferencial hoje no mercado? O que vocês fazem hoje? Por exemplo, eu sou um cliente. Eu vou chegar na Você com Seu AP. Como que eu chego na Você com Seu AP hoje? Hoje o primeiro passo, quando você chega na Você com Seu AP, você vai se deparar com os vídeos no canal, geralmente, que é por onde
vem a nossa maior quantidade de pessoas que buscam a informação. Só um parênteses aqui, pessoal, os vídeos do canal do qual eu apresento para vocês, que não me conhecem, mais uma vez sou Wagner, consultor imobiliário e corretor de imóveis, mas vamos continuar. Então, conforme esses leads são recepcionados, a gente tem uma triagem em primeiro momento. Uma triagem, tá. Isso. Como que é feita essa triagem? Nós temos a nossa assistente, ela recebe os contatos nesse telefone. Só um parênteses, então você com o seu AP hoje tem um escritório físico? Tem um escritório físico também. Então, Perfeito. caso vocês que estejam vendo aí queiram agendar presencialmente conosco, nós conseguimos. É só acessar o nosso site, a gente consegue fazer um agendamento para vocês, tá? E Vamos voltar na triagem, isso. A gente faz a triagem aí. Esse lead que entra ali no nosso sistema e na nossa plataforma, ele vai receber uma simulação por um de nossos corretores. Então, essa simulação é uma simulação inicial, para você entender e te dar um norte de onde começar. Porque a maioria dos corretores, hoje no mercado, quando você vai num plantão diretamente, a pessoa fala, me dá seu documento que eu vou aprovar o seu crédito. Ah, e não é necessariamente aquela pré-análise, assim. Né? Exato, não faço a pré-análise. Então, eu não posso falar para você que que aquele imóvel que eu tô te aprovando, você vai comprar. Eu não sei. Então, antes de tudo isso, existe uma análise antes que a gente faz, antes de mandar. Para mandar para aprovação é o último. Entendi. Hoje a gente faz um passo a passo, que é depois que você recebeu a simulação, você manda a sua documentação para conferência, mas não é para envio para caixa. Porque é uma dúvida de muitos clientes, né, Giovana? Exatamente. Muitos clientes acham que quando vai mandar a documentação, já é para você com o seu AP aprovar o crédito ou rodar o famoso SICAQ lá para saber se o cliente está aprovado ou não. Eu acho que é importante, né, falar bem isso, porque também eu participo da equipe, eu vendo também imóveis, então aqui eu tô como entrevistador, mas também tô como corretor de imóveis. Então hoje a prática das empresas, da grande maioria das empresas, é não fazer essa análise e sim rodar o SICAQ já para saber ali de fato qual é o potencial do cliente, para infelizmente saber se descarta o cliente ou se aproveita o cliente, né? Isso é uma tristeza, né, gente? Exatamente. Todos os clientes são clientes potenciais. Você não pode colocar que aquele cliente, naquele momento, ele pode não ser o cliente que pessoal, vai comprar. Vou até, bater uma palma agora, porque isso que a Giovana falou é importante. Todos os clientes são potenciais e são importantes, né, Giovana? Para você. Exatamente. Desde o que naquele momento ele não vai conseguir comprar, mas é o que eu sempre transpareço para todos os meus clientes. Não é o momento agora, mas não é que você não vá conseguir. Você vai conseguir, tá? Então, isso que... Quando eu pensei na empresa, eu pensei nisso. Eu pensei em nunca dar uma negativa. Sempre mostrar para o cliente que naquele momento talvez não seja o momento, mas mais para frente ele vai conseguir, porque todos conseguem. Perfeito, ótimo. No geral, hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele trouxe isso para nós. Muitas pessoas conseguiram conquistar o seu primeiro imóvel, o que nunca era palpável. Não era palpável antigamente, depois que o programa foi criado, há 12 anos atrás, ele mostrou e deu essa cara. Entendi. Que a possibilidade das pessoas que achavam que não conseguiriam, conseguir. Perfeito, maravilhoso. Vamos voltar um pouquinho aqui na questão da triagem. Então, vocês fazem a simulação do cliente e depois da simulação, algum consultor entra em contato? Como é que funciona essa questão de equipe de corretores? Vocês têm hoje corretores? Como é que funciona depois que o cliente entrou na empresa, já fez essa primeira triagem? Eu imagino que esse cliente ele vai ser distribuído, vai ser atendido por alguém. Ele vai ser atendido por um de nossos corretores. Hoje, nossa equipe ela não é uma equipe gigante, porque também é algo que eu quis colocar. Não quis colocar muitos, porque para mim o excesso... Eu prefiro colocar menos e dar condição do corretor atender os clientes de uma melhor forma do que colocar um monte de corretor que fica ocioso. E até na questão financeira também, né, Giovana? Exatamente. Porque você dá a oportunidade para o corretor sempre estar vendendo, sempre estar atendendo e também sempre estar com dinheiro do bolso, né? Que às vezes a gente vê assim, 500 pessoas dentro de um plantão e ali nem todo mundo vende, o pessoal acaba se desanimando. Então, pelo que eu estou entendendo, você prefere ter menos com mais qualidade para que esse menos consiga ganhar mais. Exatamente, para que eles consigam ganhar mais e hoje que os meus colaboradores estejam felizes, porque se eles não estiverem felizes dentro da minha empresa, para mim não funciona. E hoje vocês estão contratando ou vocês fecharam? Como é que está hoje a equipe da Você com seu AP em relação a isso? A equipe está um pouco fechada, mas de qualquer forma eu ando recebendo muitos currículos. Perfeito. Inclusive, se você foi uma pessoa que mandou um currículo, pode ter certeza que eu estou analisando. E aí a gente vai passar por um próximo processo seletivo em breve. Legal, muito bom. Aí, então, esse corretor recebe esse lead, já com a simulação do cliente, e entra em contato com o cliente. E aí que pede a documentação. E aí ele solicita a documentação, dá as informações que o cliente precisa, porque o cliente precisa saber quanto ele também possivelmente terá de financiamento, qual é o valor de imóvel mais ou menos que ele consegue comprar. Então ele tendo todas essas informações, mandando a documentação, é conferido pelo nosso
pela nossa triagem, então nós temos uma analista de crédito que faz toda essa parte de conferência documental. Perfeito. Então ela vai fazer essa conferência e vai falar para o corretor, olha, tá tudo certo. Até porque, né, Giovana, é importante fazer a conferência do documento, porque vai que o cliente colocou alguma informação errada na simulação e vocês fazem aquela conformidade, né? Exatamente. Entre documento, por exemplo, renda, se o cliente colocou a renda bruta, que é a renda certa, se ele colocou a data de nascimento correta, enfim, se ele fez ali tudo que tem que fazer. Aí depois que vocês fazem essa conferência documental, qual é o próximo passo que vem? Depois da conferência documental, aí os corretores vão mandar todas as opções de imóveis que aquele cliente pode comprar. Então, eu não estou aqui para falar para o cliente que ele só compra aquilo, porque não sou eu que vou falar. Hoje eu tenho uma gama de imóveis, eu trabalho com mais de 20 construtoras, por quê? Porque eu preciso dar opções para o meu cliente poder escolher. Ele não tá, eu costumo brincar, você não está comprando uma calça jeans, você está comprando um imóvel. O imóvel é um valor de bem agregado muito alto. Então, se você não tiver opções, se você não souber que aquilo ali é realmente o que você quer, e você só consegue isso vendo várias opções, e aí você consegue selecionar o que você prefere. Maravilhoso. Pessoal, eu queria abrir um parênteses aqui no comentário da Giovana sobre isso, porque este é eu diria que um dos maiores diferenciais que a Você com Seu AP tem hoje, tá? Quem me segue lá no canal, quem segue o canal da Você com Seu AP sabe que eu falo sobre isso também. Porque hoje, o que acontece? Você tem um perfil de compra. Porque quando você vem comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você não vai vir comprar um imóvel. Você vai vir adquirir o quê? Um crédito imobiliário, um financiamento imobiliário para se encaixar em algum determinado imóvel que esteja dentro da sua condição de compra. Então, no programa, não é aquilo que nós queremos muitas vezes, mas é aquilo que dá para nós pagarmos, aquilo que está dentro da nossa realidade. Então, o que a Giovana está falando que é importante aqui é o quê? A opção. Se você vai numa construtora, esta construtora ela vai até aprovar o teu financiamento, mas você vai ser obrigado a comprar um imóvel daquela construtora. E muitas vezes não te agrada. Né? Aquela planta não te agradou, aquele imóvel não te agradou, ou seja, você não vai ter a opção de escolher um imóvel. Então hoje a Você com Seu AP trabalhando com mais de 20 construtoras. Eu até queria abrir um parênteses aqui para a gente poder continuar falando um pouquinho sobre essa questão desse diferencial, Giovana. Hoje nós temos no mercado brasileiro mais de 6 mil construtoras. Por que a Você com Seu AP trabalha com tão poucas construtoras? Qual é o critério que hoje a Você com Seu AP tem para trabalhar com as construtoras? Hoje o primeiro critério inicial é que eu busco sempre, antes de fazer qualquer tipo de cadastro, é entender se a construtora é idônea, se a construtora dá total respaldo aos clientes, se a construtora entrega o imóvel. Esses são os primeiros três pilares que eu busco. Sim. Logo depois eu vou para a etapa que é a etapa de financiamento. Se a construtora está dentro do Minha Casa Minha Vida, se o financiamento dela ele é aprovado na hora, porque eu também não trabalho com construtoras que emitem o famoso laudo, porque laudo não é aprovação, e inclusive que fique bem claro para todos. Quando o pessoal fala assim, você está aprovado, você só está aprovado quando emite um SICAQ. Se você não tem SICAQ, você não está aprovado. E aí, se não está aprovado, para mim já não tem como fazer contato com essa construtora. Entendi. Então vocês têm um crivo realmente para até poder cadastrar as construtoras, né? Até para cadastrar. É importante salientar também, entrando um pouquinho aqui, né? Porque eu, na condição aqui de entrevistador, mas também de participante do podcast, até conhecendo um pouco do assunto, porque também sou consultor imobiliário, uma das coisas importantes que nós falamos sempre é a questão da aprovação, né? Se você não é aprovado e você só emite um laudo de uma pré-aprovação, existe possibilidade de você não ser aprovado quando chegar o momento efetivo de você ter a sua aprovação. O que pode acontecer ali? Você já assinou o seu contrato de compra e venda e você já começou a pagar a sua entrada para a construtora. O que vai acontecer? Ao você ser submetido na aprovação e não ser aprovado, você perde parte do valor se você não conseguir resolver o problema que ocasionou a sua reprovação. Então, a Você com Seu AP hoje... Geralmente 50% do valor 50%, você vai perder. Né, Giovana? Você pode perder 50%. Então, assim, gente, um dos critérios, pelo que a Giovana nos disse aqui, da Você com Seu AP se cadastrar em uma construtora é ela o quê? Conseguir aprovar o financiamento do cliente antes dele assinar qualquer tipo de contrato e dar qualquer valor de entrada. Seria isso, né? Exatamente, dar total respaldo e mostrar para ele que o SICAQ foi aprovado e mostrar para ele que ele está aprovado na Caixa Econômica e que ele vai conseguir comprar o imóvel. Entendi. Então, uma coisa é eu falar, verbalizar. Outra coisa é eu mostrar em papel e mostrar em documentos que ele realmente está aprovado. E isso dá Você segurança, com o Seu AP né? faz. Dá segurança para o cliente, né? Porque é importante o cliente estar seguro, né? Pelo que eu entendi, a Você com Seu AP ela tem
muitos diferenciais, mas ela traz aí pontos muito delicados hoje, que seria essa questão da aprovação, essa questão assim do cliente dar entrada antes de saber se vai ser aprovado ou não. Isso é tudo muito delicado para que o cliente tenha essa segurança, né? Exatamente, porque hoje você com sua pena é uma empresa que o que falo sobre a entrada, por exemplo. Eu não sou uma corretora, porque, gente, eu sou corretora de imóveis também. Eu não sou uma corretora que vai chegar e falar, você tem 60 mil, eu quero todo o seu dinheiro. Eu nem penso dessa forma. Olha, importante isso, hein? Eu penso primeiro em, você tem 60, mas então você não tem 60. Já tira um valor para você guardar, deixar resguardado caso haja documentação, enfim, outras custos, despesas. E dê só uma parte. Também. Isso também é um diferencial da Você com seu AP, porque a maioria dos corretores hoje vê dinheiro, vai. Você não é aquela corretora voraz, né? Que vê o bolso do cliente, não. Olha só, olha pro cliente, veio do bolso do cliente, Exatamente. né? Isso entendi. também é um diferencial da empresa. Ou seja, pelo que eu entendi dessa sua colocação agora, a Você com seu AP também faz um planejamento financeiro com o cliente na hora da compra? Sim, também faz um planejamento financeiro. Para saber se ele pode utilizar toda a entrada, se ele não precisa utilizar toda a entrada. Exatamente. Vocês fazem essa questão da segurança dele guardar um valorzinho quando tiver qualquer outro tipo de despesa, né? Isso é muito importante, né, Giovana? Porque o mercado imobiliário, a gente percebe, pelo menos eu com a minha pequena experiência, que o dinheiro fala mais alto em quase todas as operações, né? O importante é a venda. É claro que a venda é importante, porque o corretor ele desenvolve todo um trabalho com o cliente, mas a gente percebe assim, que ele não está muito preocupado com pós-venda. E a gente vai entrar um pouquinho agora nesse assunto de pós-venda, né? A gente percebe que o mercado hoje está interessado em vender e fazer número e bater meta. Mas o que vai acontecer com esse cliente depois não é muito de interesse dos corretores. Para Você com seu AP e para a equipe da Você com seu AP, da qual eu faço parte com muita honra, tá, Giovana? Obrigado pelo convite, de um dia ter me convidado para trabalhar com vocês, e hoje eu me sinto completamente realizado. Não só por vender imóveis ou por ganhar taxa de corretagem, mas por ver famílias felizes e felizes de verdade, não felizes durante só um momento, depois chorar de tristeza com as bombas que vêm a seguir. Exatamente. Então, o que a Você com seu AP tem hoje? Por exemplo, qual é o pós-venda que ela faz? Ela acompanha o cliente somente até a assinatura do contrato? Ela dá esse suporte só até o cliente assinar? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Hoje, Você com seu AP, todos os meus corretores têm ciência disso, e eu principalmente. O cliente, quando ele entra na nossa base e a gente faz a intermediação e a venda para ele, daquele momento, até ele pegar as chaves dele e talvez chamar a gente para tomar um café, nós estamos com eles. Isso é importante. Então, qualquer dúvida que surgir durante o período, Gi, mas faz 2 anos que eu comprei meu imóvel e ainda ele não está pronto e eu tenho dúvida. Não tem problema, vocês têm que perguntar mesmo. Como eu disse, vocês estão comprando um imóvel de bem agregado muito alto. Então, você precisa fazer perguntas. E nenhuma dúvida, entendam, nenhuma dúvida é boba. Hoje nós estamos aqui, nós temos bagagem para falar sobre o mercado imobiliário e sobre o mundo imobiliário, mas quem está comprando não tem esse feeling, não tem essas informações. Então, por isso, nenhuma pergunta é boba. Nenhuma pergunta não é interessante. Então, se você é cliente, tem qualquer dúvida, sempre pergunta, porque o pós-venda da Você com seu AP está aqui para ajudar. Sempre para ajudar. As pessoas que fizeram intermediação conosco, que pegaram as chaves também e tiveram dúvida depois de pegar as chaves também, nos chamam e entram em contato com a gente. Nossa, Giovanni, entrando nessa sua deixa, assim, eu posso até falar como hoje, sendo aí o garoto propaganda de vocês, porque muitos dos comentários que vêm no canal para serem respondidos é justamente de pessoas que adquiriram imóveis com outros corretores de outras empresas, mas eles vêm com dúvidas, muitas dúvidas em relação a coisas básicas hoje da compra de um imóvel, justamente por não ter isso que você acabou de falar, um acompanhamento no pós-venda. E você falou uma coisa interessante, Giovana, que eu queria até dar uma ênfase maior aqui. Vocês acompanham o cliente até as chaves. Isso é claro, a gente entende que a maioria dos imóveis adquiridos hoje no programa Minha Casa Minha Vida não são imóveis prontos, até por conta do cliente não ter condição, às vezes, de ter uma entrada ali para comprar um imóvel pronto. Então, ele vai parcelar a sua entrada ali durante o período de obra e tal. Então, vocês acompanham esse cliente durante todo este período, até ele, se for 2 anos, 2 anos, se for 3 anos, 3 anos. Isso é muito importante, porque se o cliente tiver qualquer dúvida lá, depois que ele pode entrar em contato com Você com seu AP, né? Porque hoje, Giovana, eu não sei se você concordaria comigo, mas eu acredito que sim. Muitos corretores, como são profissionais autônomos, né? Eles acabam ficando um tempo numa construtora e pode ser que eles mudem de construtora, porque hoje o corretor vai para onde
tá melhor, né? E ele vende um imóvel para um cliente numa construtora e ele, de repente, muda para outra construtora. Aí esse cliente que ele vendeu nessa construtora pode ter um problema e vai tentar falar com esse corretor que já está em outra construtora. E esse corretor acaba não sanando a dúvida desse cliente porque ele já está em outra construtora. Isso acontece muito, né, Giovana, no mercado, né? Isso acontece muito no mercado imobiliário, mas não é uma prática que eu coloco dentro da empresa e não é uma prática que eu quero. Exatamente. Tanto que eu já tive alguns corretores que, infelizmente, não conseguiram ficar dentro da Você com Seu AP e foram para o mercado. O suporte continua. O suporte continua. Perfeito. Clientes dos corretores vieram buscar Você com Seu AP, às vezes, com dúvidas, e nós estávamos lá para dar o total respaldo. Porque a gente sempre vai dar o respaldo para o cliente. O cliente sempre é importante. Uma das coisas que nós gostaríamos, até no bate-papo aqui também, né, Giovana, de deixar bem claro para os nossos clientes, é que aquelas pessoas que querem adquirir imóveis através da Você com Seu AP precisam entender que a Você com Seu AP ela tem todo um suporte, não só um suporte de informação, né, Giovana, através da nossa equipe de corretores, através da nossa equipe de escritório, mas ela também tem um suporte jurídico, né, através do Dr. Rafael Silvério. Nós temos uma assessoria jurídica gratuita, caso nós tenhamos algum problema, né, na verdade não digo nem alguns, porque praticamente é nulo, porque se você faz toda a lição de casa antes, você não vai ter problema depois, mas eventualmente acontece algum probleminha ali, o Dr. Rafael Silvério está sempre à disposição, gratuitamente, para poder dar suporte para os nossos clientes, né? Exatamente. Além de quando nós fazemos uma intermediação de uma venda, além da venda, além do pós-venda, nós temos também assessoria jurídica para aquele cliente. Porque aquele cliente precisa entender que ele está respaldado de todos os lados. Quando eu costumo falar para os meus clientes que eu estou dando a mão para eles e a gente vai seguir junto ali. Maravilha. Independente do que acontecer. Então, às vezes pode acontecer algum problema. Eu não falo que eu sou perfeita, não. Pelo contrário, podem acontecer problemas, mas esses problemas precisam ser solucionados. E eu só penso na solução nesse momento. Então, deu algum problema, a gente vai atrás da solução. Hoje vai seguir com o jurídico, vai seguir com o pós-venda, mas sempre atrás da solução e dando respaldo. Entendi. Isso é perfeito, porque o cliente ele vai realmente estar totalmente amparado, né? O que eu assim, pessoal, eu aplaudo de pé. E uma das coisas que me motivou também, caminhando agora para o final, logo no final do nosso podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o que me motivou a aceitar o convite da Giovana para vir trabalhar com ela. Né? Hoje eu sou funcionário da Você com Seu AP, com muito orgulho, mas o que me motivou mesmo a encarar esse desafio foi a humanização. Então hoje, a Você com Seu AP, ela não vê o cliente como um número, né? Ela não vê um cliente como um cifrão. Vamos tirar o máximo de dinheiro desse cliente, não vamos falar de coisas que talvez possa fazer esse cliente não comprar o imóvel, ou vamos tratar com o cliente no emocional dele, vamos envolver ele na emoção, ou vamos tratar ele na pressão, né? Porque hoje no mercado imobiliário tem muito isso, né? Vamos colocar a faca, não literalmente, tá, pessoal? Mas vamos pressionar ao máximo esse cliente para ele fechar logo, dizer que trabalhar com o gatilho da escassez, que muitos de vocês conhecem isso, vamos falar que tá acabando, vamos falar que vai aumentar. Então eu percebi que nada disso hoje faz parte da Você com Seu AP. E o grande sucesso de vendas da Você com Seu AP é exatamente esse. Porque ela acaba fidelizando o cliente, que mesmo o cliente não fechando o imóvel naquele momento, ele volta, né? E batendo papo com a Giovana, assim, informalmente, a gente até tem comentado de clientes de 1 ano que voltaram, de 6 meses, de 2 meses, ou clientes autônomos que não tinham, né, Giovana, imposto de renda, esperaram 1 ano para poder fazer a sua declaração de imposto de renda e voltaram para comprar. Então, tudo isso é uma construção, né? Nesse 1 ano que a gente fica acompanhando, nós sempre damos o respaldo. Entendi. Porque aquilo que eu tinha dito, não é só dinheiro. Aquele cliente, naquele momento, ele pode não estar pagando a minha comissão ou preparado para comprar. Exatamente. Mas ele é um cliente potencial, como eu disse. Então, sempre dar o respaldo para o cliente. Eu falo isso para o mercado imobiliário também. Então, se você é corretor e você está escutando esse podcast, gente, entenda que o seu cliente não é um cifrão. O seu cliente é uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos. Então, tenta sonhar junto com ele. E juntos, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir chegar e atingir a venda, que é o principal. Olha, eu vou te confessar, eu fiquei até arrepiado aqui, verdade. Olha, porque eu percebo que vocês realmente hoje estão num segmento popular, né, que é um segmento econômico, e vocês dão muito valor àquele suado dinheirinho, né, o dinheirinho suado que aquele trabalhador, aquela trabalhadora guardou
para poder realizar o seu sonho e que realmente fique bem feliz com esse sonho realizado. Exatamente. A maior gratidão que eu tenho é quando o cliente pega a chave dele, liga para mim e fala: Gi, obrigado por ter me ajudado a realizar o meu sonho. E se tornam até amigos, como né, Giovana? sonho, exatamente. Se Eu tenho muitos amigos, né, que me mandam mensagem, a gente conversa, com certeza. Porque o cliente, ele naquele momento ele é cliente, mas depois de cliente ele vira meu amigo com toda certeza. Legal. Giovana, vamos só voltar um pouquinho aqui então na questão dos clientes ainda, que a gente estava falando da triagem e tal, a gente abriu esse parênteses para falar um pouquinho, mas vamos voltar aqui. Aí o cliente, ele recebe então os imóveis que você disse do consultor, do corretor que vai atender, né? Isso. Lembrando que todos os corretores nossos hoje são credenciados, possuem o CRES, né? São legalizados, Sim. a empresa, então realmente hoje eu, né, também tenho o meu CRES, então é muito bom a gente também dizer isso, porque é importante a pessoa estar com um profissional que possa passar também essa segurança para ela em termos de documento, né? É Sim. estar credenciado no órgão que hoje regulamenta a profissão aí da área imobiliária. Então eu queria ver com você o seguinte, o cliente recebe os imóveis, aí vocês fazem o quê? Deixa o cliente escolher, como é que funciona essa parte? Ele fica tranquilo, ou o corretor fica ligando para ele toda hora? Não. Fala um pouquinho pra gente sobre essa Isso parte a gente não... depois que o cliente recebe os imóveis. Primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma entrevista com o corretor é avisar ele que dentro da Você com seu AP não funciona dessa forma. Perfeito. A pressão não é algo que tem que funcionar aqui dentro. Sim. Então você não tem que ficar ligando atrás. Não é assim. Ou seja, você deixa o Você cliente ter o tempo dele. deixa o cliente ter o tempo dele e ele sinalizar para você. Sempre perguntando, óbvio, se ele tem alguma dúvida. Claro. Mas dar o espaço. Porque às vezes o cliente não é só ele que decide. É ele e o companheiro, ou ele e a companheira. Então, sempre deixar o tempo do cliente. Uhum. Então, dê o tempo do cliente, faz o questionamento se gostou de algum imóvel, gostou. Geralmente as pessoas selecionam 2 imóveis, no qual a gente solicita qual a planta que gostou e manda as informações. Perfeito. Gostei do imóvel, quero conhecer. A gente geralmente agenda no decorado para a pessoa conhecer o decorado e o projeto. Então, o Aí cliente sim, manifestando o interesse de conhecer ali, depois que ele recebeu o portfólio, que ele recebeu ali os imóveis, ele escolhe 2, 3 ou talvez 1. exatamente. E aí ele marca com o corretor no próprio plantão daquele imóvel que ele escolheu. Isso, ele marca com o corretor no próprio plantão, Tá. ele visita o decorado. Caso não tenha decorado, agora nós temos alguns projetos que a gente chama de humanizado. Então, é um projeto... É o apartamento exatamente na torre pronta, então também tem essa possibilidade, o corretor agenda com o cliente para poder O que seria um conhecer. projeto humanizado? Hoje a gente vende projetos na planta e a gente fala do decorado. O decorado é um apartamento modelo de como vai ser os apartamentos dentro do imóvel. O humanizado já é o imóvel pronto e um apartamento entendi. dele é destinado para as pessoas conseguirem visualizar como funciona o apartamento sem móveis, sem só mesmo como é entregue. E aí também tem essa possibilidade, tá? Eu falo isso porque antes era muito só na planta. Agora, conforme os apartamentos estão ficando prontos, a gente tem aí uma gama de projetos que também estão em construção. É até uma coisa importante para falar pro pessoal, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, mas só tem apartamento na planta? Não, pessoal. No programa existe apartamento na planta, construindo, pronto. É claro que, se tratando de um programa popular, geralmente quando se lança, vende as melhores unidades. Então a gente sempre fala que o pior fica pro final. Então quem quer comprar um pronto, ele não vai ter muita opção de andar. Certo, Giovana? Certo, ele não vai ter muita opção de andar, De ele planta, não vai de né? vista. De vista, de Sol. planta. Talvez sobre um térriozinho ali, na sombra, mas ninguém vai querer comprar muitas vezes o que, né, o final. Exatamente. Então é bom, porque assim, eu percebo que às vezes vem muita gente, eu quero pronto, e às vezes não tem também entrada. Lembrando que, se a pessoa não tem uma entrada legal que cubra ali a diferença entre financiamento e valor de imóvel, ele vai ter que parcelar. E se ele parcelar, ele vai ter que ter tempo de parcelamento. E se tá pronto, não tem esse tempo que geralmente se parcela durante a obra, é isso, né? Isso, exatamente. Quanto menos tempo você tem para entrega do imóvel, menos tempo você tem para parcelar. Sim. Tendo em vista que Você com seu AP não é uma empresa que prioriza o pós-obra. A não ser que o cliente... O que seria priorizar o pós-obra? Prioriza o pós-obra, quando eu digo, às vezes, existem possibilidades de você, às vezes, parcelar uma parte da entrada depois de você pegar a sua chave. Só que você tem que lembrar o seguinte, depois que você pega a sua chave, você tem o seu financiamento imobiliário, Já começa as você despesas, tem né? o condomínio, você vai ter a sua conta de água e luz, e você vai ter suas despesas normais da vida. Então, pensando em tudo isso, você ter mais uma despesa e mais uma parcela, talvez, às vezes, não é um viés. A não ser que para você seja um viés e naquele momento é só aquela opção, e é só daquele jeito, e é desse jeito que eu quero. A pessoa bater o pé e falar que sim. É dessa forma. Mas também é algo que a gente não prioriza na Você com seu AP. Então, sempre fazer Até uma pro cliente venda saudável. não se enrolar financeiramente, né? Que às vezes o cliente Exatamente. acha que pode pagar,
mas às vezes não né, chega lá, vem condomínio, vem enxoval de prédio, né? Exatamente. No começo tem lá para colocar a câmera, e aí o pessoal tá pensando que condomínio é vem um pouquinho mais caro por conta de enxoval e a pessoa acaba se enrolando. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho sobre a questão do cliente. Então o cliente ele já tem a simulação de perfil dele pronta, ele já tem ali a documentação que ele já enviou e já foi conferida, ele já escolheu o imóvel e ele tá ali e ele quer comprar aquele imóvel. E eu entendo assim, né, Giovana? Queria até abrir esse parênteses aqui, que é importante para os nossos ouvintes aqui entenderem. Se o cliente escolheu aquele imóvel para comprar, é porque aquele imóvel está dentro do perfil dele, né? Exatamente. Ele não vai receber nenhum imóvel que não seja dentro do perfil dele, até porque quando a gente solicita a documentação e já faz a pré-análise, já é justamente para isso, para eu não mandar. Porque o que eu falo, geralmente as pessoas me perguntam: Giovana, mas por que mandar documentação e não mandar imóveis antes? Porque hoje nós temos determinadas regras dentro do programa, ou seja, eu tenho regras... Seria importante, Gi, você falar sobre isso. Eu tenho determinadas regras no programa, então eu tenho projetos que não podem ser vendidos para rendas acima de 3 salários mínimos, eu tenho projetos que não podem ser vendidos acima de 6 salários mínimos, eu tenho projetos que não têm limitador. Então, pensando nisso, se eu não tenho sua documentação e eu não tenho certeza daquilo, eu não posso te mandar um imóvel, porque pode ser que eu te mande, você goste, e aí você vira para mim e fala: Gi, quero comprar esse imóvel. E aí eu posso falar para você: você não vai conseguir comprar esse imóvel porque tem um limitador. É aquela coisa de dar o doce para criança e depois tira. Exatamente. Nossa, até lembrando, Giovana, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, pessoal, vocês que não conhecem o nosso canal no YouTube, a gente tá lá no www.youtube.com/vocêcomseuap e ali nós falamos sobre tudo que acontece no financiamento. Então a Giovana tá falando aí sobre rendas, ali nós temos vídeos onde nós falamos ali sobre as faixas de renda, aonde você vai ser inserido, porque dentro dessas faixas de renda você vai ter os limitadores, né? O limitador de valor de imóvel, então você tem que entender ali até onde você pode chegar. Então é só dando esse parênteses aqui que a Giovana tá falando, que é importante. Então você com o seu AP não manda nada que o cliente vá se frustrar, vai gostar no primeiro momento e depois não vai conseguir comprar. Existem alguns clientes que falam: mas eu não quero esse apartamento, ele tá pequeno, eu preciso de vaga, enfim. Colocam vários questionamentos. Só que hoje a gente busca tentar mostrar para o cliente a realidade dele naquele momento e mostrar que aquela realidade... O que às vezes é difícil, né, Giovana? Fazer o cliente entender, né? Entender que, gente, entendam, essa realidade nesse primeiro momento não é sua realidade de vida. Se você tá dando o primeiro passo agora e comprando um imóvel, é só o primeiro. Ele é o pontapé inicial para você, né? Não é aquilo lá para sempre. E se for para sempre, você fez uma conquista. Então, às vezes a gente recebe muitos clientes que não gostam, talvez, do portfólio que a gente manda, ou não gostam dos imóveis que recebem, mas é aquele negócio, porque são imóveis pequenos. Mas, gente, dê o primeiro passo. Se existe a possibilidade e a oportunidade, dê esse primeiro passo. Porque a gente faz toda uma triagem, faz todo um processo completo para poder mandar os imóveis para vocês. Então, a gente está olhando tudo por trás. Hoje, com a bagagem que a gente tem em relação ao mercado imobiliário, a gente consegue entender que mostrar imóveis e fazer intermediações de vendas que vão frustrar o cliente lá na frente só porque ele quer naquele momento, não vale a pena. Esse tipo de venda, inclusive, eu prefiro perder. Se o cliente vem para mim com esse imóvel e eu tô mostrando para ele que vai ficar apertado, que tá difícil, que não tem condição naquele momento, e ele bate o pé, eu prefiro não comercializar, porque eu sei que lá na frente ele vai voltar e vai falar: Giovana, eu tô muito apertado. É aquele velho ditado, né, Giovana? Querer subir a escada no último degrau, né? Exatamente. A escada você precisa subir etapa por etapa. Degrau por degrau, porque senão vai. Aí entendi. Aí então o corretor que tá sentado com o cliente ali, o cliente gostou tal, ele faz o quê? Um fluxo financeiro? A gente faz primeiro um fluxo financeiro, um rascunho para a pessoa entender. Seria o quê? O valor do imóvel, quanto vai financiar, porque até ali, pelo que eu entendi, ainda não aprovou o financiamento, né? Não, ainda não aprovou, até porque o cliente, naquele momento, ele está escolhendo o imóvel. E a gente faz toda a parte de fluxo de pagamento que com ele aí ele vai escolher a unidade, mesa. vai ver se ele quer virado para o sol da tarde, para o sol da manhã. Não, nesse momento ainda não. Ainda não? Ainda não. Por quê? Eu ainda não tenho aprovação do cliente, ainda estou trabalhando com valores simulados. Lembra que eu falei para vocês que lá atrás o SICA aqui ainda não é rodado? Que é a carta de crédito, né? Que a documentação só foi conferida, mas ela não foi para a caixa, né? O que eu falo? Primeiro momento, quando você escolhe o imóvel e a gente faz o fluxo financeiro ali dos valores e você gostou daquilo, a gente precisa mandar para a caixa para ter a certeza. Porque até então estamos trabalhando com valores simulados. São valores
que não são, a gente fala verdade, porque ainda não tem aquela carta de crédito liberada pelo banco. Não tem a concretização ainda, né? Exatamente. Porque não passou por onde devia passar ainda, né? Exato. Aí depois que passa por essa etapa, que você gostou do fluxo e quer aprovar, a gente pega a documentação que já está conferida e analisada e mandamos para aprovação. Ô, Giovana, só te interromper um pouquinho perguntando, por que vocês não pegam o documento do cliente e já manda direto para aprovação? São três pontos. Primeiro ponto, hoje eu trabalho com mais de 20 construtoras e eu não posso fazer isso, porque o SICAQ, ele é válido para aquele projeto e para aquela assessoria. Ah, então o cliente vai ter que cancelar se ele Ou quiser seja, ele vai ter que cancelar. 3 cancelamentos de SICAQ, no quarto você está bloqueado na Caixa Econômica. Isso é importante falar, né, Então, Giovana? sempre lembrem-se, não mandem sua documentação para todo mundo, não roda o SICAQ em todo quanto é lugar que você vá, porque depois tem gente que distribui documentação como se fosse... já tive casos recepcionados de um cliente que mandou a documentação e o corretor mandou para 3 imóveis diferentes a documentação. E ela teve bloqueio, aguardou 180 dias e conseguiu fazer intermediação conosco. Então, ela teve que aguardar. Nossa, o cliente tem que aguardar 6 meses, então fica bloqueado? 180 dias no mínimo. Olha Dependendo de como você for, de como a Caixa entendeu o que você está fazendo, pode ser que você seja bloqueado até por mais tempo. Nossa, por isso que você com o seu AP, então, não manda a documentação Não. até o cliente realmente ter 100% de certeza que vai comprar aquele imóvel. Exatamente. Eu só mando quando eu tenho 100% de certeza. Aí você terminou de fazer o fluxo ali, o corretor terminou de fazer o fluxo, tá tudo certo, aí é que vem o passo da aprovação, então? Isso, aí mandamos para aprovação. Muitas pessoas me questionam quanto tempo demora a aprovação. Isso depende de caso para caso e de assessoria para assessoria. Geralmente, as assessorias dão um retorno até 24 horas, tá? Mas tem alguns casos que a gente demora até 48 horas para aprovação. Tá. Gi, mas é muito rápido assim? É rápido, porque essa parte a gente já fez a lição de casa. Ou seja, nós já pegamos a documentação já está conferida e analisada. Ô, Giovana, muitas dúvidas de muitos clientes, até a gente já fala isso lá no canal, mas eu vou até te perguntar para ouvir de você também. É claro, você hoje é a nossa presidente, vamos dizer assim. A Caixa, ela aprova o financiamento do cliente antes do imóvel estar pronto, né? Já é uma aprovação agora já, né? Sim, esse é um dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida e um dos benefícios do crédito associativo, que a gente chama, que é aquele que você é aprovado agora e conquista seu financiamento agora. Por que essa é uma modalidade muito importante dentro do mercado imobiliário? Porque eu tenho segurança da minha renda hoje. Não tenho segurança da minha renda daqui a 3 anos. Entendi. Existem pessoas que compram no sistema diferente do Mas nosso. essa peculiaridade, vamos dizer assim, de você aprovar o financiamento agora é só no programa. Isso, só no programa, só no crédito associativo. Não existe entendi. outra forma de você... Ter aprovação agora... Até porque bancos privados hoje, você só consegue financiamento imobiliário se você está com a Habits em mãos. Ah, entendi. Perfeito. O Habits, para quem não sabe, é um documento que atesta que você pode entrar no imóvel para morar. Então, sem esse documento, o banco não consegue financiar. Você já está habitável, no caso, né? Já pode ser habitado, já pode né? ser habitado. A Caixa Econômica Federal é o único banco hoje que faz financiamento. Corajosa, hein? Caixa Econômica é poderosa, hein? É o banco é o banco dos bancos, né? Dos bancos. Então, hoje eles são... Na verdade, o governo federal é o maior, né? Participante hoje, tem maior participação na Caixa, né? Exatamente. Então, a gente percebe que o programa sendo do governo federal, e o programa já é antigo já, né, Gi? O programa já desde 2009, né? Desde 2009, a gente está aí... São milhões de famílias já beneficiadas, muitas né? famílias beneficiadas, muitas famílias que não tinham olhar para frente e falar, um dia eu vou conseguir, conseguiram. Então, isso mostra que... Por isso que a gente veio... A Você Com Seu AP veio nessa ideia inicial de buscar o público da baixa renda, que a gente fala, que é o público do Minha Casa Minha Vida. Eu não tô aqui para... dinheiro, porque, como eu falei, isso pra gente... O dinheiro vem quando você faz um bom trabalho. Então, eu penso sempre no bom trabalho e no bom processo. E aí, depois que a gente faz a aprovação desse cliente... Gi, tem como fazer a aprovação do cliente na hora? Existem algumas assessorias que conseguem fazer, tá, gente? Não vou falar para vocês que não, porque eu já tive casos. Aprovou o financiamento, a gente vai verificar o fluxo financeiro que foi feito, se tá correto. Se bateu com a aprovação. Né? Por que eu falo se? Porque pode ser que venha mais, pode ser que venha menos. Então, assim, a certeza quem nos dá é a Caixa Econômica que está fazendo a liberação do valor. Ela liberou o valor, a gente bateu o fluxo, deu tudo certinho, aí é decisão do cliente. Naquele momento, eu não sou a pessoa que eu vou ficar pressionando. Naquele momento, você tem... a gente fala, todas as cartas na mesa. Ali já tá tudo certo, Ali né? já tá tudo certo, você bate o martelo. E aí eu pergunto para todos, bora pro sonho? Que ou você dá o seu pontapé inicial e fala, eu vou fazer isso,
Ou naquele momento fala, Gi, eu quero olhar mais imóveis, que existe também essa possibilidade. Só que aí eu já tenho 100% de certeza de quanto a Caixa te liberou e consigo te fazer vários fluxos de pagamento, caso você queira Às ir vezes é para até outros importante, imóveis. né, Giovana, pelo que eu tô entendendo, essa primeira aprovação, Exato. mesmo que o cliente não chegue a fechar aquele imóvel, pelo menos uma vez, como você falou que tem até 3, né? Exato. Pelo menos uma vez, você já tem a certeza de que o cliente vai ser aprovado naquele valor e fica até mais fácil de oferecer outras oportunidades. Sim. Mas acho que é bem difícil o cliente desistir não. Querer ver outro imóvel ali, porque ele já muito chegou, difícil. né? Já passou por. Porque o coração, nessa hora, o coração também, a ansiedade. Já passou enfim, por muitas etapas muitas também, etapas. né? E eu acho que o mais importante, Giovana, que eu digo assim, que é uma das coisas que eu vi também em você e na sua equipe, ao entrar também para fazer parte da sua equipe de corretores, é esse dar as mãos, né? É aquela coisa que eu vejo, você tem... Vamos dar uma ilustrada aqui. Sim. Você tem aqui um paraíso e aqui você tem um não paraíso. Não vou falar que é uma coisa ruim, mas um não paraíso. E tem uma ponte enorme para atravessar. E tem muitas vezes tem gente que tem medo de altura, tem medo de ponte, tem medo disso, tem medo daquilo. Eu percebo que vocês não deixam o cliente, vocês não vão só até aqui com o cliente. Vocês dão as mãos aqui para o cliente, vão atravessar com ele essa ponte, que é a ponte do medo, da incerteza, da dúvida. Vocês sanam tudo Pegando isso, o seu né? gancho, muitos corretores hoje do mercado, né, nessa ilustração da ponte, estão lá do outro lado do paraíso, lá do outro lado enxergando que é uma oportunidade, falando, vem, vem. E não é assim que funciona. Porque o medo, ele não se vence só vem. Você precisa atravessar, você como corretor apoio. precisa atravessar e dar a mão para esse cliente. E é o que falta hoje no mercado, né? Exatamente. E hoje é o que quando eu criei a empresa, foi a primeira coisa. Eu vou dar as mãos para os clientes, porque lá atrás eu vi que ninguém dá a mão para cliente, todo mundo só pensa em olhar para o seu próprio umbigo. E eu não sou dessa forma, não fui criada. E vocês vão estourar então, hein? Se prepara, porque nesse pensamento Por isso aí, que eu falo que é uma startup. Porque hoje falar que não pensa em dinheiro, mas na verdade a questão da plantação também, né? Quem que vai plantar um negócio e já querer colher no outro dia, né? Não vou ser nem hipócrita de falar que o dinheiro não é bom, não, gente. Dinheiro, ele é bom e ele ajuda. Só que quando você vai com sede nele, só vai em busca dele, ele foge de você. Já tive diversas pessoas na minha frente que eu enxerguei isso. Quanto mais você corre desesperado, mais ele vai fugir de você. Então, você tem que traçar uma meta e ter uma meta lá na frente. Minha meta é chegar em tal lugar. E eu vou chegar lá. Só que o caminho, eu não tenho que pisar em outras pessoas para chegar lá. Eu tenho que ir dando as mãos para as pessoas. E juntos a gente chega lá. Porque com uma família é muito mais fácil você chegar lá do que sozinho. Pessoal, tá vendo que coisa linda? Isso é para te motivar. Não, sabe? Às vezes as pessoas falam, poxa, eu sou pobre, eu ganho 2.500, 3.000 reais por mês, nunca vou conseguir. Tira a palavra nunca da sua vida. Pode ter pessoas que vão te desencorajar. Isso sempre vai ter na sua vida, pessoal. Sempre vai ter pessoa negativa do teu lado. Você tem que se afastar dessas pessoas. E você tem que acreditar no seu potencial, em você. Quantas pessoas que já vieram comprar imóveis através da Você com seu AP que estavam completamente sem esperança, porque já tinham a negativa, assim, completa, estampada na frente delas. E nós fizemos essas pessoas enxergar que é possível, sim. Agora, o tempo talvez não seja agora, talvez demore um pouquinho, mas se fizer, como a Giovana falou, um planejamento, se você se planejar e acreditar que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Mas você precisa ter o que ao seu lado? Pessoas que estejam com você. Não adianta você estar num barco e pessoa remando de uma direção e pessoa remando de outra direção. O barco não vai chegar a lugar algum. Então procure estar. E às vezes eu sempre falo assim, Giovana, a gente vai usar esse podcast também para tocar um pouquinho nas feridas, às vezes, das pessoas, né? Porque dar esse passo não é fácil. Como você falou, no início do nosso bate-papo, não é comprar uma calça jeans, não é comprar uma bicicleta, é comprar algo que é para uma vida toda, então tem que realmente ser importante. Mas às vezes a gente tem que tocar na ferida. A pessoa tem muito medo. Ela já vem, muitas vezes quando ela vem até nós, já vem com aquela negativa. Mas e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, seu imóvel vai estar quitado. Aí vai estar bom, porque os seus herdeiros vão ficar com o imóvel. Mas se eu perder o meu emprego amanhã, você vai conseguir o melhor. Você sempre tem que acreditar no seu melhor. Porque se você, com a sua própria boca, não acreditar em você e começar a dizer palavras ruins contra você, você nunca vai conseguir nada, né? Então hoje, você com seu AP, ela encoraja, ela não desencoraja, Exatamente, né? A gente encoraja e a gente mostra para o cliente que existe a oportunidade e que é possível. Muitos que vêm com medo, com insegurança,
Eu não tô falando que vocês não todos têm que vir bem pra frente. Não, eu quero é isso. Não é assim. O medo, ele vai acontecer, o frio na barriga, ele vai acontecer, mas eu falo que quando acontece isso, tá dizendo que você tá no caminho certo. O frio na barriga dá quando você tá dando um passo grande. Se você não der esse passo, você vai ficar o resto da vida pra trás. E eu falo isso por experiência própria. A Giovana me contratou tem uns 3 anos aproximadamente, Giovana, eu acho que você me contratou. E os meus clientes também passam pela mão da Giovana. Ela é uma empresária que é muito legal. Tudo passa pela mão dela porque ela quer ter contato, aquele contato com todo mundo. Eu acho muito legal isso, né? E eu vejo, pessoal, que já chegaram clientes que eu mesmo não acreditei que aquele cliente tivesse condição de comprar. E eu até cheguei para ela em alguns momentos e falei, Giovana, eu acho que esse não vai ter. Ela falou, calma, vamos esgotar todas as possibilidades. E ela começou a trabalhar o cliente, né, Giovana, em alguns casos muito assim difíceis, ela acaba pegando para tentar resolver. Não são todos, a gente tem uma equipe grande hoje de corretores, mas alguns específicos ela pega, pessoal. E eu recebi uma ligação da Giovana, acho que uns 2 dias depois que ela tinha pego esse caso, que eu mesmo já não tinha mais, já não acreditava mais que ia acontecer. Ela falou, eu consegui fazer isso, o cliente está aprovado. Eu não acreditei. Falei, o quê? Você fez um milagre? Não, eu não fiz um milagre. A gente foi aqui, a gente alterou isso que precisava, a gente fez e conseguiu aprovar o cliente. Então, pessoal, é por isso que a gente está falando isso para você. Não desista do sonho. Isso pode ser sei lá, já está até muito batido esse chavão, não, mas é verdade. Quando você acredita mesmo, e você tem uma condição para isso, Wagner, eu estou com o meu nome sujo. Não importa, vem conversar com a gente. Né? Existe hoje uma ajuda que você com o seu AP pode dar, né, Giovana? De repente até Exatamente. De limpar o nome da pessoa, de ajudar ela a procurar os órgãos que tem que se procurar. Escutei uma vida inteira. Não, eu não sou muito mais velha, eu tenho 25 anos, mas eu escutei durante a minha vida toda que eu não deveria me conformar com o não e que não deveria me conformar com o negativo. E pensando nisso, eu não me conformo. Quando eu recebo uma negativa, eu entendo qual foi o ponto inicial dessa negativa, o motivo dela, e aí eu tento resolver. E sempre em busca da solução. Isso é importante. E a solução, ela acontece, gente. Não é que você recebeu uma negativa e aquilo pro resto da vida nunca mais vou conseguir, porque se alguém te falou isso, já corta e é mentira. Olha que importante, né, Giovana? O cliente não se sentir descartável, né? Não é descartável. Ele se sentir importante. Como eu disse, todo cliente é potencial, todo cliente vai comprar um imóvel. Pode ser daqui 3, 4 anos? Pode ser daqui 3, 4 anos, mas ele é um cliente potencial. Talvez não seja aquele momento dele, mas ele vai conseguir. E é o que eu sempre falo, igual esse caso que aconteceu com você e que eu tenho outros casos também de outros clientes que receberam negativa da Caixa, ou talvez por ter um comprometimento de renda, ou talvez por não ter tido uma dívida na Caixa. E tudo isso foi solucionado. Por quê? Porque a gente não desiste. Isso e acho que é um importante. dos principais pontos da Você com seu AP. Não desistir do cliente. Não desistir do outro, que a gente fala. E uma das coisas importantes que eu vejo hoje na Você com seu AP também, Giovana, e você pode até confirmar com a gente, é que o cliente que ganha... Por exemplo, hoje o programa vai até R$8 mil, né? Exatamente. A renda do HIS. Salários mínimos. Então eu percebo que hoje entra o cliente que ganha 8 mil e entra o cliente que ganha 2.600. O tratamento é exatamente igual, né? Vocês exatamente não dão, igual. ou o cliente tem lá 50, 60, 100 mil de entrada, o outro tem R$1.000 de entrada. Exatamente o tratamento. Exatamente igual, sabe por quê? Porque como eu disse pra vocês, o cliente não é um cifrão pra mim. Se você vê o cliente como cifrão, pode até ser que quando ele entra com 60 mil, você vê 3 cifrão. Quando ele entra com 20 mil, você vê 1 cifrão. Entendi. Mas eu tô vendo o outro e o sonho. E pra Giovana, realizar sonhos hoje é mais importante do que qualquer valor que eu vá receber. Porque eu sei que esses clientes que realizam sonhos vão ser os meus indicadores. E vão me trazer mais clientes que eu vou conseguir ajudar e realizar mais sonhos. Perfeito. E por falar então em fidelização de cliente, vocês têm muita indicação de clientes hoje, Gi? Que já compraram e indicaram outros clientes? Nós temos muitas indicações. Que legal Graças isso, né? a Deus a gente hoje tem indicações até que a gente não tem como saber ao certo. A gente pergunta da pessoa, mas igual, às vezes a pessoa fala, essa é a indicação da Bruna. Mas nós devemos chamar muitas Brunas. São muitas vendas, então, às né? vezes é complicado, mas a maioria das indicações que vem, a gente consegue fazer intermediação e consegue fazer a venda, porque os clientes, primeiro que já vêm sabendo da Você com seu AP, de como é, e da experiência do cliente que indicou. Legal. E também o fato de já vir
entendendo como funciona o processo, e aí a gente já só segue com o processo com os clientes, e aí para poder finalizar e fazer uma boa... E esse cliente que foi indicação ser um próximo indicador. Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque a gente falou de fidelização também, logo no início, até pelo modelo de negócio, que é o modelo de fidelizar o cliente e até trazer muitos outros, né? Gi, eu sei que em um podcast é muita coisa pra gente falar, mas eu tenho que tocar nesse assunto agora, que é importante. Eu percebo que a Você Com Seu AP tem crescido, então ela iniciou ali como uma Giovana vendendo terreno, né? Sim, É isso, né, Gi? exatamente. Lá no início. Depois começou na área imobiliária, viu que existia uma oportunidade na área econômica, começou ali pequenininha e tal, aí Comecei a chamar as pessoas, começou a chamar as pessoas, né? Me chamou também, até abrindo um parênteses aqui, pessoal. Então a Giovana me chamou para o quê? Para poder ser um corretor de imóveis, porque eu sou um bom vendedor, e na verdade não sou um bom vendedor, né? Mas eu realizo sonhos de verdade, não viram pesadelos os sonhos. Ele entendeu exatamente como, quando eu passei para ele, eu falei, Wagner, eu quero que você venha, a ideia da minha empresa é essa, e eu quero seguir nesse viés. E quando ele entendeu que era através de realização de sonhos, aí ele ficou mais feliz. E ela puxou minha orelha, viu, pessoal? Quando eu vi, eu falei, qual vai ser o meu salário? Ela falou, 0, você vai fazer o seu salário. Aí, né, me deu esse puxão de orelha. E hoje eu faço o meu salário porque eu faço as minhas vendas, porque eu sou corretor de imóveis hoje com muito orgulho e muita satisfação. Então, voltando aqui, eu percebo então que você está numa trajetória bem crescente, né? Hoje você já tem o escritório, você já tem uma gama de clientes, eu percebo que o sistema de vocês é um sistema diferenciado, é um sistema onde o cliente lá tem a simulação dele, análise de perfil, acompanhamento de documentação, ou seja, análise, né? Conferência de documentos. Agora o podcast, que vai trazer as construtoras, né? Como eu falei no início, vamos trazer aí para falar de projetos, de oportunidades. Em termos de, por exemplo, o que eu percebo é que muita gente de outros estados, Giovana, pede para Você Com Seu AP ir para lá. Muita gente, às vezes eu fui para cá. Existe algum tipo de planejamento futuro para que isso aconteça? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ou sistema de franquia, ou sistema de parceria com imobiliária. O que mais ou menos vocês têm em mente hoje? Hoje, o inicial da Você Com Seu AP era São Paulo, porque eu estava, né, localizada aqui, e eu sempre falei, eu quero fazer um bom trabalho. Então, eu me estabeleci dentro de São Paulo, criei uma gama criei uma equipe de corretores, criei uma carteira de clientes para São Paulo. E aí, entendendo isso, recebendo contatos de outros estados, nós vamos estar indo para outros estados também com uma forma de franquia. Tá, então Você Com Seu AP pretende franquear para poder abrir. Isso, pretende franquear. E essa franquia seria uma abertura de loja de rua? Como é que seria essa? No primeiro momento, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo que aqui em São Paulo, porque existem muitas pessoas que precisam de ajuda. Entendi. E para poder fazer essa parte de abertura de loja, mas às vezes demora um pouco mais e eu quero Precisa de um processo de maturação, isso, né? eu quero um processo um pouco mais rápido nesse primeiro momento. A gente vai selecionar os estados que são uma gama maior de pessoas que precisam de ajuda e fazer esse inicial, que é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Perfeito. Tá? Que são as startups iniciais. Perfeito. Depois de São Paulo. E aí, com certeza, conforme for se estabelecendo, porque eu não sou uma pessoa que eu vou sair abrindo tudo quanto é tipo de loja e não dar respaldo. Eu vou abrindo aos poucos, como vocês estão vendo aqui, eu venho numa crescente. É o fator multiplicação, né? Exatamente. Faz 1, multiplica para 2, multiplica para 4. Modelo deu certo, então vamos partir para multiplicar. Mas tá certinho, né? Assim como um McDonald's, uma rede Starbucks, um Burger King, né? Teve um, né? Exatamente. Teve que ter o primeiro, né? Teve o primeiro. E é o que eu falo, eu ainda tenho muita certeza que é Você Com Seu AP, que esse logo aqui vai estar para todos os cantos do mundo, que é onde eu quero chegar. Eu tenho uma linha traçada e eu tenho uma ideia muito certa de onde eu vou chegar. E a Você Com Seu AP vai ser muito grande. Então, se você comprou um imóvel com a gente, pode acreditar que você comprou na melhor imobiliária que tem hoje, na maior startup, com certeza, desse mercado. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta assim que eu ouvi de bastidores, hein? Eu não quero advertência porque eu não fiquei ouvindo atrás da porta suas reuniões, não. Mas eu ouvi dizer que num futuro vocês teriam uma ideia de se tornarem construtores e incorporadores. Isso não existe ou é uma possibilidade? Conta pra nós aqui, porque isso daí vai ser uma novidade. Olha ele, já ouvindo atrás da porta. Não ouvi atrás da porta. Sim, na verdade, quando eu entrei nesse mercado e comecei a ver que também existem construtoras que têm alguns problemas, é o meu sonho, o meu maior sonho hoje é trazer, não só da intermediação e não só da incorporação, mas trazer para construir também a Você Com Seu AP como uma marca, uma construção. Muitos ainda brincam comigo e muitos clientes falam,
quando vocês vão construir? Vocês são muito bons. E é o que eu falo, a gente vai fazendo tudo conforme a banda toca, a gente vai criando e fazendo os nossos aportes, a nossa crescente, mas pode ter certeza que num futuro muito breve nós vamos estar como construtores, sim. E é claro, Giovana, nós temos aí alguns investidores que estão assistindo o nosso podcast. Então, se você é investidor e quer conversar... quer fazer aporte, quer investir em mercado imobiliário, já pode procurar ou espera um pouquinho? Como é que tá essa... Não, se você é um construtor, se você é uma pessoa que tá pequeno ainda nesse ramo e quer uma pessoa aí para auxiliar e para começar, nós também estamos buscando essa pessoa para nos juntar e aí sim seguir como construtores. Então, se você tem alguma dúvida para entender como é que a gente quer seguir nesse mercado, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, se você puder deixar, e aí você pode mandar a sua proposta e aí juntos a gente vai marcar uma reunião e conseguir aí a maior número de investidores para conseguir que esse projeto seja mais rápido possível. Então, Giovana, é importante agora, nós estamos falando de investidores, essas coisas todas, e provavelmente, hoje, eu entendi que no meio da nossa conversa, Gi, você falou que nós trabalhamos com aproximadamente umas 20 construtoras, acho que foi isso que você disse. Sim. E se alguma construtora quiser falar com você, com o seu AP, construtoras que talvez nós não conheçamos, e essa construtora também não nos conhecia, e aí, através do podcast agora, ela vai nos conhecer. Então essa construtora, ela vai querer que a equipe da Você com o seu AP venda o seu produto, né? O que a Você com o seu AP pode oferecer para essa construtora? O que ela tem que fazer? Ela teria que entrar em contato conosco? Então, inicialmente, entrar em contato conosco, porque eu preciso, como eu disse para vocês, como eu disse para você, eu preciso fazer a triagem para entender se essa construtora está dentro do segmento que nós estamos, porque dentro dessa visão, né? Exatamente. Dentro dessa visão que a gente tem. Se estiver, com certeza vai ser um prazer. Eu costumo dizer que quanto mais portfólio nós temos, mais opções nós temos para os nossos clientes e mais clientes nós conseguimos alcançar. Então, se você é um gerente de produto ou um gerente de construtora que quer fazer essa parceria com você, com o seu AP, pode mandar o e-mail ou até mesmo mandar um contato nos nossos contatos do YouTube. Pode ter certeza que nós vamos te respaldar e te dar o retorno para a gente entender como é que funciona a sua construtora, como é que funciona o trabalho da sua construtora. E se for uma opção para você com o seu AP, a gente cadastra com vocês e com certeza vamos fazer bastante vendas. Hoje, e é possível, por exemplo, uma construtora hoje que não seja muito grande e queira, de repente, terceirizar o online dessa construtora com a equipe da Você com o seu AP? Seria possível? Seria possível. Nós temos uma equipe hoje também que faz essa parte de online. Então, caso vocês entendam que o processo da Você com o seu AP é hoje o melhor processo e que vocês queiram trazer o online de vocês para Você com o seu AP assumir, também o gerenciamento desses clientes, isso, também podem me procurar, porque a gente consegue fazer toda essa parte de viabilização para o nosso online conseguir atender os clientes, porque eu sei que hoje, às vezes, é um pouco o que peca um pouco, né? Às vezes tem muitos incorporadores hoje que gastam muito dinheiro para gerar lead e às vezes não vem aquele resultado que eles esperavam, né? Então, lembrando hoje que a Você com o seu AP tem uma grande agência, né, que hoje faz parte, que trabalha, né, trabalha com a gente e tem condição de fazer grandes campanhas com um valor de lead assim muito baixo, né? Então é importante, você incorporador, você construtor que quer de repente terceirizar o seu online para não gastar tanto dinheiro com lead e tudo, vem conversar com a Você com o seu AP e entenda um pouquinho melhor esse plano de terceirização de online, porque nós temos hoje condição de gerenciar uma venda de qualidade para você, uma venda que vai trazer não só a primeira venda, mas vai trazer toda uma indicação, que eu acho que o maior marketing hoje que existe é o marketing da indicação. É aquele que comprou, ficou satisfeito e vai indicar para 1, 2, 3, 4, 5, seja quantas pessoas forem, né? Então, venha procurar a Você com o seu AP, porque pode hoje nos procurar, que a gente está aqui para poder dar total respaldo e total ajuda, né, nesse lado também, se vocês quiserem levar a gente para fazer o online, para auxiliar no online, tá? Legal. Giovana, para encerrar então, eu queria... eu vou fazer o encerramento depois, mas eu queria que você deixasse uma palavra com a gente, assim, hoje, sobre se você tem se realizado nessa área, se é uma área que realmente você se encontrou profissionalmente. Eu sei que nós não falamos do seu currículo no início, mas você é formada hoje, você
é formada em negócios imobiliários, então você tem um vasto conhecimento. Para quem não sabe, pessoal, muitas coisas que eu levo no vídeo é ela que me traz, tá, os temas, ela que realmente me dá os feedbacks. É que a Giovana não gosta muito de aparecer, não gostava, tá? Agora eu estarei. A partir de agora ela vai estar bastante com a gente aqui, principalmente nas entrevistas com os incorporadores que a gente vai trazer aqui. Mas eu queria que você deixasse uma palavra com as pessoas, assim, sobre você mesmo, assim, se você está feliz hoje, se você está realizada, se é uma área que você se encontrou, para a gente poder caminhar para esse encerramento. Eu sempre escutei minha vida toda que a gente tem que estar feliz no que a gente faz. E quando eu entrei no mercado imobiliário, foi que brilhou meus olhos, foi o que trouxe para mim uma felicidade que eu na época não estava tendo, porque eu estou conseguindo auxiliar. E quando eu ajudo o outro, para mim, é maior do que qualquer coisa. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque realmente o mercado me trouxe uma felicidade que eu estava atrás há muito tempo e não conseguia. Não chora, senão eu vou chorar também, hein? Segura. E o mercado imobiliário, ele realmente eu falo que o mercado imobiliário me salvou. E ele me trouxe, e ainda vai me fazer crescer muito, ainda vai me colocar em lugares que nem eu imagino. Eu acredito muito em Deus e que Deus traça metas na nossa vida que talvez a gente nem entende, passa por lugares que a gente não entende. Então, se você tá passando por uma experiência agora que para você tá muito doido e você não tá entendendo nada, saiba que faz parte do processo, passe pelo processo, porque tem um propósito para sua vida, exatamente como tinha para mim, exatamente como quando eu trouxe o Wagner, eu tinha para a vida dele um propósito, eu sabia que ele seria bom. Então, quando eu segui no mercado imobiliário, quando eu segui como a Giovana dentro do mercado imobiliário, eu comecei a me mostrar e a descobrir o que dentro de mim precisava aflorar. E quando eu aflorei isso, com toda certeza, eu consegui me realizar como profissional, eu consegui me realizar como pessoa, eu consegui me realizar como cliente também, enfim, eu consegui me realizar muito. Então, sim, o mercado imobiliário me trouxe o maior sonho da minha vida, que era abrir a minha empresa, e era ser empresária, e era conquistar aí o mercado imobiliário da forma que nós estamos conquistando. Que bom, gostoso ouvir isso, né, pessoal? Toca lá no fundo do nosso coração. E hoje, realizarmos sonhos, eu até percebo que em alguns momentos eu posso acompanhar a Giovana em alguns atendimentos, ela faz questão às vezes de ir, e eu percebo os abraços que ela recebe, as pessoas choram, e é muito, muito gratificante, né? É emocionante a gente poder ver aquela pessoa que não acreditava, aquela pessoa que morava tanto tempo de aluguel, e ali poder entrar na sua casinha, poder entrar no seu imóvel, e participar de toda aquela emoção, realmente não tem preço, é aquilo que ela falou. Não importa o quanto a gente vai ganhar, o que importa é que as pessoas estão felizes e a gente tem feito diferença. Então eu vou encerrar esse podcast já dando alguns recadinhos importantes para vocês. Eu já falei aqui o endereço do nosso canal no YouTube. Você que não conhece ainda o nosso canal, esse podcast vai ser toda sexta-feira, ele vai estar lá no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/você com seu AP. Lá nós temos todos os telefones, os nossos contatos, então você vai poder entrar em contato com a Você com seu AP. E eu queria agradecer, então, imensamente aquelas pessoas que nos deram aí essa força imensa para a gente poder começar. Então eu, a pedido da Giovana, vou ser o entrevistador aqui também, ela vai estar comigo em alguns momentos, é que a Giovana ela realmente é bem ocupada às vezes, ela tem muitas reuniões, mas quando der para sequestrar ela, para trazer ela para o podcast, com toda certeza a gente vai trazer ela, porque os convidados são importantes. Voltando a falar, nós vamos falar de construtoras, vamos trazer aqui as construtoras que hoje a Você com seu AP trabalha, e vamos falar sobre projetos, lançamentos, plantas, dúvidas de clientes, tirando diretamente com as pessoas. E uma novidade, talvez eu até traga aqui alguém da Caixa Econômica Federal para poder falar um pouquinho sobre as dúvidas que as pessoas têm em relação à Caixa Econômica Federal, taxas, financiamento, tempo de contrato, tudo que realmente as pessoas precisam saber, tá bom? Então a gente vai encerrando esse podcast agradecendo a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e aproveitando esse momento então para a gente acompanhar, já caminhar para o final aí do nosso podcast. Nós teremos aqui grandes convidados, como eu falei, então a próxima semana já teremos um convidado de uma grande construtora que vai valer muito a pena você estar ligado aí no nosso vídeo. Relembrando que toda sexta-feira nós vamos ter o podcast lá no nosso canal e em breve faremos o nosso podcast ao vivo, com sorteios, com muita coisa legal para você, tá? E outra coisa, Giovana, que você me lembrou de falar aqui que... Isso mesmo, esse podcast também, ele vai trazer a oportunidade da semana. Verdade, boa. Então,
por mais que eu não esteja aqui, eu coloquei isso que o Wagner colocasse, a oportunidade da semana, porque às vezes a gente recebe algumas opções de imóveis naquele momento, que naquela semana estão com valores maravilhosos, então a gente vai colocar aqui para vocês também. Então, se você tiver interesse, via a oportunidade da semana e tem interesse, entre em contato com você, com o seu AP, que a gente com certeza vai conseguir. Porque você que tá vendo aqui, talvez você não esteja vendo a palavra End House, mas lá no canal você vai ver, você com o seu AP, End House. A End House é uma plataforma que vende usados, né? Nós começamos a entrar muito agora no mercado de usados, tá? Então a gente vai vender imóveis usados, porque imóveis usados dentro dos limites de valores já entram dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que foi a grande novidade que nós tivemos aí no mês de agosto de 2023. Então você que quer comprar um imóvel, ou você que quer vender seu imóvel também, venha falar com você com o seu AP, a gente tem toda uma solução para você. E para encerrar aqui, pessoal, todo o nosso processo é gratuito, não existe nenhuma cobrança, nenhum custo adicional para você poder fazer o seu processo com você com o seu AP. Então, unicamente nós somos remunerados com a taxa de corretagem que a construtora já coloca no valor do imóvel e você já vai pagar ou para nós ou para qualquer outro corretor que vai te atender. Porém, nós temos esse diferencial que a Giovana sim colocou de uma forma muito esmiuçada, muito detalhada, do fluxo do cliente, simulação, conferência de documentos, link de imóveis, visita no plantão e tudo isso que você ouviu a gente falar. Então, queria agradecer mesmo, que Deus esteja com você, que você tenha aí essa motivação de querer realmente sair do aluguel. Saia, para de dar dinheiro para os outros. Venha falar que nós temos um imóvel ideal preparado para você, tá bom? Encerrando esse nosso podcast, queria agradecer, Giovana, muito obrigado aí por ter nos acompanhado nesse nosso primeiro podcast, começo de muitos, né? Muito obrigada, Wagner, por ter topado, por ter topado essa ideia inicial. A gente com certeza vai seguir com muitos construtores, vamos ter muitas informações para passar para vocês. Então, se vocês puderem sempre assistir o podcast, sempre vai ter informação muito importante para cada um de vocês, tanto corretores, quanto clientes, quanto consultores, enfim. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela parceria. Obrigado. Eu que agradeço, né? Por trabalhar conosco. E pode ter certeza que essa vai ser uma startup muito maravilhosa para você com o seu AP. Legal. Quero entrar em contato com você com o seu AP, pessoal? 011 93147 6862 São Paulo. Ou você pode mandar-nos um e-mail no consultoria@vocêcomseuap.com.br ou entrar no nosso site www.vocêcomseuap.com.br. Nós vamos aí te receber de braços abertos e continue aí nos acompanhando nos vídeos, nas nossas redes sociais, que muita coisa legal vem pra frente, tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast.